coisa que um método vai te dar é conhecimento sobre fermentação de pães. A gente trabalha com pães que possuem uma estrutura interna diferente do pão com trigo. Não tem como comparar, porque a estrutura nossa, ela é mais delicada. A gente precisa cuidar de mais variáveis ali para a gente ter um pão bonito, bem crescido, saboroso. A gente tem que cuidar da fermentação desse pão. Tem que fazer do jeito certo. E existem basicamente dois tipos de fermentação, que é a natural e a biológica. A gente trabalha a natural, é feita, né, com uma combinação de farinhas ou então com batatinha. Tem gente que faz de diversas maneiras. Fermentação natural, com micro-organismos do ambiente. E a fermentação biológica, que é mais rápida, pode ser mais lenta também, não tem problema nenhum, já vou falar sobre isso, mas é uma fermentação mais rápida, que a gente já incorpora ali os micro-organismos e eles já começam a trabalhar assim que entram em contato com a massa. E dentro desses dois tipos de fermentações, a gente tem a fermentação simples, e aí a gente trabalha mais essa simples e a dupla em fermentação biológica. A natural, ela é longa, por natureza, né? Ela é uma fermentação longa, de 24 horas, depende aí do tempo que você deixa, mas ela é uma fermentação longa, que vai trazer inúmeros benefícios para as massas, tá? Sabor, se você gosta de um saborzinho a mais no seu pão, a fermentação longa vai te trazer isso, a fermentação natural. Mas a biológica também vai te trazer isso se você souber fazer a fermentação do jeito certo. Então, a gente trabalha com a simples, a fermentação simples aqui na panificação sem glúten, sem leite, a fermentação dupla e também a fermentação longa. Temos essas três variáveis, né, durante o processo de fermentação biológica que são possíveis de serem incorporadas em nossas receitas de pães sem glúten. E o resultado fica sensacional. Mas será que você sabe fazer isso sem a metodologia que envolve essas receitas? Eu acredito que não. Porque tem muitas coisinhas que você precisa entender. A gente precisa, por exemplo, controlar o tempo de fermentação. Se seu pão passar do tempo de ser levado para assar, ou seja, seu pão está crescendo, ele tem que entrar no forno agora, mas você deixa passar esse tempo, você tem prejuízos na massa. Isso é fato. Lá com pão de farinha de trigo tem esse, meu Deus, eu tenho que colocar agora? Não. Se você passar mais meia hora, não vai desandar a sua receita. Agora, se você passar mais meia hora no pão sem glúten, você desanda completamente a sua receita. Entende como é importante cada detalhe? E assim, falando agora, parece que é muita coisa, mas na verdade não é. Porque você vai aprender tendo uma metodologia, um passo por vez. Você vai aprender a simples. Como é que você faz? Você faz esse passo, depois você faz esse passo. Você vai aprender a dupla, a longa fermentação. Tudo isso não tem problema nenhum se você não sabe cozinhar. Porque se você seguir o passo a passo, você consegue ter resultado maravilhoso. Melhor que o de trigo. Ou tão bom quanto. Seguindo o passo a passo simplesmente. Não precisa de mão boa, não precisa de ter dom nenhum. É técnica. Isso é técnica. Passo a passo é técnica. O que significa a palavra método? Método é um passo a passo replicável. Ou seja, é um passo a passo que eu faço, mas que eu consigo ensinar você a fazer também. E nós duas vamos ter resultados tão bons quanto os feitos com trigo e leite. Isso é metodologia, isso é método. E é só com isso que você vai conseguir ter resultados assim. Senão, vai ficar comível, mas não vai ficar tão bom quanto com trigo. Comível nem sempre é bom, né? Eu quero que você tenha a experiência completa, mesmo. Um pão macio, um pão de forma para sanduíche com as características do pão de forma. O pão francês com a característica do pão francês. O sonho de padaria, parece uma nuvem. É assim que você tem que experimentar os nossos preparos sem glúten, sem leite. Não é comer um pão duro ou seco porque é o que você sabe fazer. Não se contente com isso, não se acomode. Eu conheci uma pessoa que ela passou 10 anos comendo o mesmo pão. Imagina! Você comendo por uma década um tipo de pão, sempre o mesmo pão. Você nunca mais comeu pastel, você nunca mais comeu pão francês, rosca, pão de hambúrguer, pizza.
Pensa isso. Você merece experimentar todas essas delícias, só que de maneira segura e com sabor. E não é pegando receitinha da internet que você vai conseguir isso, é com metodologia. E não é tendo a mão boa, não é sabendo cozinhar. Mesmo você não sabendo fazer nada, você consegue fazer os seus pães, seus bolos tão deliciosos quando você tem o passo a passo.